Passamos à análise política com o Ricardo Jorge Pinto, que se junta a nós através dos estúdios do Porto. Ricardo, boa noite. Olhamos para esta festa do Chão da Lagoa, que é tradicional. Pedro Passos Coelho voltou agora com Miguel Albuquerque à frente do PSD da Madeira. Pergunto como é que correu este discurso do líder do PSD, que é muitas vezes acusado de fazer uma oposição fraca? Os índices de confiança do consumidor estão em máximos nos últimos 8 anos e isso dificulta claramente a tarefa do líder da oposição, sobretudo porque esse mesmo líder da oposição foi primeiro-ministro ainda há 2 anos, durante um período particularmente difícil e, portanto, as questões económicas estão ainda muito frescas e são barómetro para aquilo que é a percepção que as pessoas têm da atividade do governo. Ora, por isso nós estamos a assistir aqui a uma espécie de paradoxo. Geralmente seriam os partidos da oposição a querer puxar pelas questões financeiras, económicas, pela situação económica do país, e é o governo a fugir a 7 pés dessas mesmas matérias. E agora vemos o contrário, vemos o primeiro-ministro a querer falar dessa boa condição económica do país e vemos o líder da oposição a procurar explorar outras matérias que são, provavelmente neste momento, mais suscetíveis de crítica para quem quer fazer essa mesma oposição. Nomeadamente 2 áreas. A área do funcionamento do Estado e os casos recentes dos lesados do Banif, que foram aqui tocados, mas também os incêndios que estão a assolar o país, ou até também ainda o assalto ao Paiol em Tancos, são as matérias que procuram fazer com que Pedro Passos Coelho diga que o Estado não está a cumprir a sua função. Segunda área, a área das reformas, aquilo que nós sabemos que é sempre uma arma de arremesso da oposição. Tinha-o sido quando era Pedro Passos Coelho o primeiro-ministro, e lembro-me que o Partido Socialista criticava severamente Pedro Passos Coelho de estar excessivamente preocupado com a Troika e com as medidas de austeridade e a esquecer as reformas que eram absolutamente necessárias. Agora é a vez de Pedro Passos Coelho de explorar essa área e dizer que as reformas continuam adiadas e que as pouco que funcionam são aquelas que foram criadas pelo PSD. Eu diria que Pedro Passos Coelho está agora já mais em campanha para estas eleições autárquicas do que verdadeiramente a pensar nas eleições legislativas daqui a 2 anos. E por isso ele mantém este rumo, que na verdade é consistente e coerente com a posição que ele tem tido ao longo dos últimos meses, mas falta saber se é suficiente, e respondendo à tua questão, falta-me saber se junto do eleitorado social-democrata este registro é suficientemente agressivo para contentar as hostes do PSD que começam a interrogar-se sobre se esta é ou não é a melhor liderança para o seu partido. Já lá vamos aprofundar um bocadinho mais esse assunto. Antes disso, queria pegar aqui nesta questão dos lesados do Banif, porque, na verdade, tivemos logo uma reação do Partido Socialista a estas declarações de Pedro Passos Coelho. Sim, mas isso parece uma estratégia inteligente da parte do Partido Socialista, não deixar nenhuma questão em dúvida, não deixar nenhuma questão sem uma resposta. Agora, todos sabemos que, no que diz respeito ao funcionamento do sistema bancário, há culpas espalhadas por muitos lados do ponto de vista político, quer do lado do PSD, e veja-se como, na altura, Pedro Passos Coelho tinha uma enorme dificuldade em lidar com os lesados do BES, agora é a vez do Partido Socialista ter grandes dificuldades em tratar com o caso dos lesados do Banif. Na verdade, para nós que tentamos perceber isto de forma um pouco mais isenta e menos política, ficamos aqui com a sensação de que essas culpas também não se repartem apenas pelo lado político, também no lado económico, nomeadamente naquilo que é o funcionamento desse sistema bancário, me parece haver enormes responsabilidades, começando pelas responsabilidades do Banco de Portugal em relação a estas matérias. E ficamos também com a sensação de que, e isso parece-me legítimo, mas pode ser às vezes um pouco abusivo, da parte de quem esteve envolvido nestas situações, há aqui uma tentativa de tirar proveito dessas fragilidades com que os poderes instituídos, nomeadamente o poder governamental, têm tratado esta questão dos bancos. Agora, eu diria que esta é uma daquelas matérias que é cíclica, vai-se repetindo e certamente se vai também acentuando à medida que as eleições legislativas se vão aproximando, porque, e de resto aí o Presidente da República tem sido muito claro, se há uma fragilidade em Portugal que subsiste, é a fragilidade do funcionamento do sistema bancário e da estabilidade desse mesmo sistema bancário. E aí, se é verdade que o Partido Socialista responde desta forma muito rápida para tentar travar qualquer possibilidade de bola de neve à volta desta questão,
a verdade é que o PSD também sabe que esta é uma matéria que, se um dia voltar a ter responsabilidades governativas, lhe voltará a cair nas mãos. Voltando agora à questão das autárquicas e ao facto de Pedro Passos Coelho estar voltado para estas eleições de outubro, a verdade é que a baixa popularidade de Pedro Passos Coelho pode, de alguma forma, prejudicar estes candidatos às câmaras. Hoje, ali no público, que a própria presença de Passos Coelho na Madeira não era muito consensual no PSD Madeira. Sim, embora isso me pareça que é uma variável não muito relevante. As eleições autárquicas são eleições verdadeiramente locais, em que é sobretudo o prestígio do candidato, muito mais do que às vezes o símbolo que ele representa, que conta no momento em que as pessoas colocam o voto na urna. E por isso, aquilo que é neste momento a tendência de simpatia política em termos nacionais pode não ser o mais relevante para o resultado final. É verdade que em alguns casos a presença de Pedro Passos Coelho pode ser até mais incómoda do que benéfica. É verdade que as sondagens indicam que ele não é, nem de perto nem de longe, o líder partidário mais querido. É verdade que o Partido Socialista continua a subir nas sondagens e, por isso, a presença de António Costa provavelmente vai ser bastante mais solicitada pelos candidatos socialistas do que a de Pedro Passos Coelho pelos candidatos social-democratas, mas eu diria que mais relevante do que isso tudo é a estratégia que cada um dos partidos montou em termos nacionais para estas mesmas eleições. E aí Pedro Passos Coelho sabe que está numa situação de fragilidade, não só porque o ciclo político lhe é antipático, isto é, estamos ainda longe do término dos 3 mandatos que fazem com que haja uma sucessão do presidente que está em exercício, e nós sabemos quão difícil é substituir um presidente que está em exercício e, portanto, aí não haverá grande margem para alterações em termos daquilo que é a cor preponderante nas eleições autárquicas. E aí o PSD leva uma desvantagem de cerca de 50 câmaras relativamente ao Partido Socialista e dificilmente conseguirá superar essa diferença. Bem pelo contrário, poderá até acentuá-la, porque a verdade é que o PSD está neste momento em guerra interna, o que é sempre natural quando um partido está na oposição, isto é, os líderes são muito mais fortes quando estão no poder. Pedro Passos Coelho já o sentiu quando era primeiro-ministro e, portanto, criam-se fações que de alguma maneira acabam por prejudicar aquilo que é a candidatura autárquica do PSD. Isso está a verificar-se em muitos sítios e pode concluir num mau resultado do PSD, o que deixará Pedro Passos Coelho ainda mais fragilizado. Agora, Pedro Passos Coelho já deu provas no passado de que dificilmente é alguém que desiste, que deita a toalha ao chão e que mesmo nos momentos mais difíceis parece querer fazer resistência e tentar superar as dificuldades. Uma recente entrevista daquele que será eventualmente um líder da bancada parlamentar do PSD, ele deixava um recado muito claro, deixava o recado de que Pedro Passos Coelho já teve uma derrota nas autárquicas e não foi por isso que deixou de ser líder do PSD, dando a entender que também não será agora um mau resultado nas autárquicas que fará com que Pedro Passos Coelho abra o caminho para a sua sucessão no partido. Veremos quais serão as contas que faremos no dia 2 de outubro. Ricardo Jorge Pinto, obrigada. Boa noite. Obrigado.